Meus irmãos, bom dia. Dando continuação à nossa série de mensagens no Evangelho de Lucas, quero convidá-los a abrir a Bíblia nesse Evangelho no capítulo 1, versos 39 a 45. Lucas registra aqui a visita que Maria fez à sua parenta Isabel. Lucas capítulo 1, 39 a 45. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E chamo a sua atenção especialmente para a parte que diz que Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Ela ficou possuída do Espírito Santo. Um dos assuntos mais importantes na revelação bíblica é que Deus enviou o seu Espírito Santo para atuar no seu povo. Se nós pudéssemos sintetizar o ensino da Bíblia sobre isso, faríamos da seguinte maneira: Deus Pai planejou a salvação e a redenção do seu povo, Deus Filho encarnou, morreu e ressuscitou por esse povo, e Deus Espírito Santo foi enviado pelos dois para atuar no mundo, aplicando a obra do Filho na vida desse povo amado por Deus. Portanto, a ação do Espírito Santo é da mais alta importância para nós, porque é ele, dentro da economia da Trindade, que aplica a redenção, que aplica a salvação, que Cristo conquistou na cruz a todas as pessoas, através de todas as épocas, de acordo com o propósito de Deus. Apesar da importância do assunto, e apesar de estarmos falando do Espírito Santo, provavelmente não exista um outro tópico que gere mais polêmica entre os cristãos do que a pessoa e a obra do Espírito Santo, por incrível que pareça. Nós discutimos a respeito dos dons espirituais que ele concedeu, se alguns permanecem, se outros cessaram. Discutimos a respeito do batismo com o Espírito Santo, quando ele acontece, se é na conversão, se é uma experiência depois. Discutimos a respeito das línguas, se elas são um sinal do batismo com o Espírito Santo, se são um dom que acontece depois, se esse dom está disponível hoje. Discutimos a maneira como o Espírito Santo guia e orienta os cristãos, se tem revelações, sonhos, visões. A discussão é muito grande e, pelo jeito, não sendo profeta, ainda assim eu profetizo que ela vai demorar muito tempo para terminar. Hoje eu gostaria de focar em um tópico da ação do Espírito Santo, que é o seu papel nos crentes antes de Pentecostes, que é o que nós encontramos aqui. Aqui nós temos uma judia crente, Isabel, que ao receber a saudação de Maria, ficou cheia do Espírito Santo. E Pentecostes não tinha acontecido ainda. Isso aqui foi antes do dia de Pentecostes. O que mostra que no Antigo Testamento, portanto, antes de Pentecostes, o Espírito Santo atuava, ele agia na vida do povo de Deus. Na mensagem anterior, nessa série de Lucas, nós vimos a anunciação que o anjo Gabriel fez a Maria de que ela teria um filho e que esse filho seria o rei de Israel, o Messias prometido, seria o Filho de Deus que salvaria o seu povo do pecado deles. E logo depois que Maria recebeu a visita de Gabriel, a anunciação, ela corre para a casa de Isabel, sua parenta, que era numa casa nas montanhas, na região de Judá. Era a casa de Zacarias. Zacarias era sacerdote e no momento ele estava mudo como castigo, porque quando o mesmo anjo Gabriel anunciou que a sua esposa Isabel teria um filho, João Batista, ele não acreditou. E aí, como castigo da sua incredulidade, ele ficou mudo.
E já fazia 6 meses que Isabel estava grávida, quando Maria bate na porta, parenta dela. E quando Maria cumprimenta Isabel, o texto diz que Isabel sentiu que o bebê estremeceu de alegria dentro do seu ventre. E aí vem o texto que eu falei, não é? Que Isabel então ficou possuída do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Isabel e a tomou completamente. E o resultado é que ela passou a profetizar. Ela profetizou, ela abençoou Maria, dizendo que ela era bendita entre as mulheres, porque o seu filho era bendito, porque ela era mãe do Senhor e Salvador dela, de Isabel, porque ela havia crido nas promessas de Deus e porque Deus haveria de cumprir tudo que prometeu para ela. Ela ficou cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo tomou Isabel e, como resultado, ela falou a palavra de Deus, ela profetizou, foi dada a ela um conhecimento que ela não tinha. Maria só tinha saudado, mas na hora que o Espírito Santo veio sobre Isabel, ela ficou sabendo que ela estava grávida daquele que seria o Salvador dela, Salvador de Isabel, o Senhor de Isabel. O que nós vemos aqui, como eu disse, é o Espírito Santo agindo na vida de uma crente, de uma judia crente, antes do dia de Pentecostes. Às vezes os cristãos, muitos, têm a impressão que o Espírito Santo só começou a agir e só começou a trabalhar depois do dia de Pentecostes. Quando, na verdade, a Escritura é muito clara, e aqui está um exemplo só de muitos outros, de que antes do dia de Pentecostes, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, já atuava no meio do povo de Deus. Antes disso acontecer, Lucas já tinha registrado, na palavra que o anjo Gabriel deu ao seu pai Zacarias, que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ou seja, antes de Pentecostes, quando João Batista foi concebido, ele já era cheio do Espírito Santo na barriga de mamãe, antes do dia de Pentecostes. Depois desses eventos, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, há vários outros episódios em que, antes de Pentecostes, crentes judeus foram cheios do Espírito Santo e profetizaram. Zacarias, o pai de João Batista, quando o menino nasce e que eles colocam o nome de João, o empecilho que tinha na sua boca saiu, e ele, diz o texto, eu vou ler aqui, capítulo 1, verso 67, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Note a expressão, Zacarias, cheio do Espírito Santo. E isso foi antes de Pentecostes. Mais adiante, no capítulo 2, de 25 a 27, temos o episódio de Simeão, aquele homem de Deus, aquele crente judeu justo que esperava a chegada do Messias, que quando ele percebe Jesus sendo levado pelos seus pais ao templo para ser circuncidado, ele toma a criança, o menino Jesus no braço, e diz o texto, que ele profetizou a respeito de Jesus. O verso 25 diz, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito lhe revelara que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Você tem então aqui mais um exemplo de um homem, de um crente no Antigo Testamento, porque embora isso aqui esteja registrado no Evangelho, ainda é debaixo da dispensação do Antigo Testamento. Vocês sabem que a diferença, que a passagem do Antigo Testamento para o Novo, na verdade, acontece com a morte e ressurreição de Cristo e a descida do Espírito no dia de Pentecostes. Mas antes disso, Jesus ministrou debaixo do Antigo Testamento. É por isso que ele diz aos judeus, vocês têm que cumprir a lei, vocês têm que fazer o que a lei determina. É por isso que quando Jesus curou um leproso, ele diz, vai te mostrar o sacerdote, porque Jesus estava ministrando ainda debaixo da lei, no período do Antigo Testamento. Então, estes episódios aqui ainda são nesse período. O Novo Testamento começa em Pentecostes para frente. Os evangelhos relatam a atividade de Jesus, ainda debaixo do chamado período da lei, do Antigo Testamento. Mas o ponto é que nesse período, antes de Pentecostes, o Espírito Santo tomava as pessoas,
possuía as pessoas, enchia as pessoas, concedia dons às pessoas, atuava nelas, guiava nelas. E nós não vemos muita diferença disso com o que nós encontramos no período depois de Pentecostes, onde também vamos ler de pessoas que ficaram cheias do Espírito Santo, receberam dons espirituais, profetizaram e da parte de Deus então foram guiadas a fazer coisas extraordinárias. Qual a importância então de nós entendermos essa ação do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes e depois? Bom, primeiro é sempre bom entendermos tudo, né, que a Bíblia diz. Quando a gente conhece bem a Bíblia e tudo que ela nos ensina, nós estaremos mais seguros e teremos uma base melhor para a nossa prática. Por isso que é bom a gente aprender qualquer assunto relacionado com a Escritura. Se Deus revelou na Bíblia, é porque é importante para nós. Segundo, porque quanto mais a gente sabe a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo, melhor nós iremos nos relacionar com Ele. Então, quem é casado sabe disso. À medida que os anos passam e a gente vai conhecendo mais a pessoa, o relacionamento vai ficando melhor. Pelo menos deveria, né? Na maioria dos casos. O relacionamento vai ficando melhor. Quanto mais você conhece, então mais você vai se relacionando da maneira correta. E também porque nós não queremos ser como os discípulos de João Batista, como está lá no livro de Atos. Paulo chega em Éfeso, encontra os discípulos de João Batista e pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles dizem: nós nunca nem ouvimos falar que tinha Espírito Santo. Então você não quer ser como os discípulos de João Batista, não é? Você quer aprender sobre o Espírito Santo, quer saber mais sobre ele. Por isso que assuntos dessa natureza são importantes. Bem, na verdade, há apenas duas posições sobre esse assunto da ação do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes e depois do dia de Pentecostes. E eu tentei organizar aqui de maneira a ficar um pouco mais fácil para nós compreendermos. Primeiro, existe a posição que é a posição majoritária, que é da maioria dos estudiosos e que eu acho que é a posição que a maioria dos crentes acredita, que eu vou dizer, que eu vou explicar como sendo aquela posição que acha que a diferença entre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento para com a atuação do Espírito Santo no Novo, depois de Pentecostes, é qualitativa. Há uma diferença real. E a diferença está no seguinte: no Antigo Testamento, ou antes de Pentecostes, o Espírito Santo habitava temporariamente nos crentes. Ele entrava e saía nos crentes. E ele enchia apenas pessoas especiais e capacitava para o trabalho algumas delas, como reis, profetas e juízes. O Espírito no Antigo Testamento, antes de Pentecostes, concedia dons a algumas pessoas, como profecias, visões, sonhos, revelações. Só depois de Pentecostes é que o Espírito passou a habitar permanentemente no crente e dando dons espirituais a todos os crentes. Então, essa seria a diferença nessa primeira posição. Antes de Pentecostes, o Espírito Santo entrava e saía nos que criam, nos judeus crentes, como Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, eram todos crentes como nós somos. Só que o Espírito Santo entrava e saía, não morava com eles. E dava dons a alguns, e não a todos. E usava pessoas especiais, como os reis, os profetas, juízes, mas não todos os crentes. Essa é a primeira postura. Você vai encontrar livros de teologia, livros de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, ensinando isso. A segunda posição, que é a minoritária, pouca gente, menos pessoas acreditam nisso, e eu estou entre elas, é que a diferença é só quantitativa, não há uma diferença de qualidade, mas apenas de intensidade. Ou seja, na minha opinião, e eu não estou sozinho nisso, a ação do Espírito Santo sempre foi a mesma, antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. A diferença é que depois de Pentecostes ele passou a agir de maneira mais ampla e intensa, mas ele faz hoje a mesma coisa que ele sempre fez antes de Pentecostes e durante o período do Antigo Testamento. Ou seja, ele habitava permanentemente nos judeus que eram crentes, verdadeiros da mesma forma que habita hoje. Ele regenerava, santificava e guiava os crentes judeus do Antigo Testamento, antes de Pentecostes, da mesma forma que ele faz conosco hoje. O que aconteceu é que, depois do dia de Pentecostes, quando ele oficialmente vem sobre a igreja, na nova fase em que a igreja deixa de ser o povo de Israel
e passa a ser uma comunidade espiritual internacional, composta de gente de todos os países, é que sua ação é mais ampla, é mais clara e intensa, e isso proporcional à chegada do Messias. Ele concede dons espirituais a todos os crentes e não somente a alguns líderes especiais como Sansão, Gideão, Moisés e os grandes profetas. Ele capacita a todos os crentes agora com poder, ousadia, convicção e coragem para dar testemunho de Cristo, para cumprir o que Jesus disse. Vocês têm que ir ao mundo inteiro e pregar o Evangelho. E tudo isso estava relacionado com essa fase da internacionalização da igreja, do povo de Deus e sua expansão pelo mundo todo. Deixa eu trazer alguns argumentos aqui para mostrar isso. O que eu estou dizendo é que o que nós encontramos aqui no texto de Isabel sendo possuída do Espírito Santo é uma amostra de que ele sempre fez a mesma coisa em todas as épocas. A ação do Espírito Santo hoje é idêntica à ação dele no período do Antigo Testamento. Deixe-me explicar por que eu acredito assim. Primeiro, por causa da doutrina da aliança. As igrejas reformadas creem que Deus tem apenas um povo. Esse povo, antes de Pentecostes, estava na nação de Israel e era composto dos judeus que criam. Tinha gente que era israelita, que era judeu, mas que não acreditava em Yahvé, que não acreditava naquilo que Deus revelou através de Moisés, que não acreditava nos profetas. Mas dentro desse povo judeu, Deus tinha o que os profetas chamavam de o remanescente fiel, o verdadeiro israelita que temia a Deus, amava a Deus e cria nas promessas de Deus de que um dia viria o Messias. Então eles eram crentes da mesma forma que você é hoje. A diferença é que eles criam no Messias que haveria de vir. E você hoje crê no Messias que já veio. Mas é a mesma fé. O problema é que você está depois da vinda do Messias e eles estavam antes da vinda do Messias, mas era a mesma fé, o mesmo Messias. Deus sempre teve um povo somente, nunca dois. E com esse povo Deus fez uma aliança. Desde a eternidade, na pessoa de Cristo, de ser o seu Deus, de ser o seu Salvador, de salvá-los mediante o sacrifício do seu Filho, preservá-los e guardá-los para a sua glória e desfrutar deles por toda a eternidade. A salvação, portanto, sempre foi da mesma maneira. É isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Você vai encontrar gente hoje dizendo que antes de Pentecostes, antes da vinda de Cristo, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela lei. Elas eram salvas guardando a lei, cumprindo todos aqueles rituais. A verdade é que a lei nunca foi dada para isso. A lei, na verdade, ela foi dada para mostrar que o israelita precisava olhar para aqueles sacrifícios e dizer, um dia Deus vai mandar um Salvador que vai morrer pelos meus pecados. A salvação sempre foi da mesma maneira pelo sangue de Jesus. Nunca ninguém se salvou antes de Cristo ou depois dele, a não ser pelo sangue que ele derramou na cruz. Deus não tem dois caminhos de salvação, um no Antigo Testamento e outro no Novo. Sempre foi pela fé, pela graça, no Redentor Jesus. A diferença é que eles criam no Messias que haveria de vir e nós cremos no Messias que já veio. Nós temos a vantagem da história, porque nós vimos todas aquelas promessas se cumprir. Estamos vivendo há 2000 anos depois do cumprimento das promessas. Essa é a nossa vantagem histórica. Estamos vendo o cumprimento, mas a nossa posição é exatamente a mesma. Por isso que quando Jesus fala do reino de Deus, ele diz assim, que lá no reino dos céus, nós nos sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. São os nossos irmãos em Cristo. São crentes como nós, fazem parte do mesmo povo. Estaremos sentados com eles. Eles vieram antes de nós, são exemplos de fé para nós. Nós andamos nas pisadas da fé que Abraão teve, que Moisés teve, que Isaías teve, que Jeremias teve, que os patriarcas tiveram, que os profetas tiveram, que os juízes tiveram. Nós somos a continuação desse povo. Deus só tem um povo e com eles tem uma aliança, há somente um Salvador. A salvação foi da mesma maneira. Por isso, a ação do Espírito Santo sempre foi a mesma. Sempre foi a mesma. A segunda razão, a primeira que eu dei foi essa, a doutrina da aliança. A segunda argumentação para sustentar isso que eu estou dizendo, que o Espírito Santo agia antes de Pentecostes, da mesma forma que ele agiu depois, é a natureza básica e imutável do homem e do Evangelho. O homem, depois que caiu no jardim,
depois que Adão pecou, ele é o mesmo hoje. Eu não sei quantos anos a humanidade tem. Alguns dizem milhões de anos, outros dizem milhares de anos. Eu estou mais para milhares. Mas ninguém sabe ao certo quanto tempo a raça humana está aqui. Mas uma coisa nós sabemos. Nunca houve um ser humano que veio a esse mundo sem que estivesse manchado pelo pecado e já corrompido na sua essência. Nascemos pecadores e como parte de uma raça que está debaixo da condenação justa de Deus por causa dos pecados. O homem está morto espiritualmente. Desde o primeiro filho de Adão até o bebê que acaba de nascer nesse instante em alguma parte do mundo. Estamos mortos espiritualmente. E como tal, é impossível para o ser humano ouvir a voz de Deus, entender a Deus, compreender as coisas de Deus, como está escrito. O homem natural não entende as coisas de Deus, não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Romanos 8 diz que a carne é inimiga de Deus, não se sujeita à lei de Deus. Então, por natureza, nós somos inimigos de Deus, a nossa natureza é inclinada ao pecado, nós não podemos entender as coisas espirituais. Isso significa que tem que haver uma ação de Deus, alguém tem que abrir os meus olhos, alguém tem que destampar os meus ouvidos, alguém tem que iluminar o meu entendimento para que eu entenda a minha situação e para que eu receba o Evangelho. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Essa necessidade de regeneração, é esse o nome que nós damos para essa ação de abrir os olhos, destampar os ouvidos e iluminar o entendimento. Chamamos de novo nascimento. A pessoa tem que nascer de novo para poder entender estas coisas. E quem faz isso é o Espírito Santo. E essa necessidade de novo nascimento também era antes de Pentecostes. Ou vocês não acham que os judeus, debaixo da lei, debaixo dos profetas, debaixo de Moisés, eles não precisavam nascer de novo? Claro que precisavam. Eles eram tão pecadores como nós somos. Era a mesma natureza. Por isso, para que alguém fosse salvo, no Antigo Testamento, era necessário que o Espírito Santo regenerasse, abrisse os olhos, iluminasse para que a pessoa pudesse olhar para os sacrifícios de animais no altar e entender que aquilo era uma prefiguração, um tipo, um símbolo do Messias que um dia haveria de vir, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o Espírito Santo podia fazer isso. E não somente isso, depois de regenerado, o ser humano precisa ser sustentado para continuar na fé. Senão ele volta atrás. Senão ele volta atrás. Ele precisa ser apoiado, sustentado, suportado constantemente. Por isso, a presença, a influência do Espírito Santo na sua vida sempre é necessária o tempo todo, antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. Não pode haver regeneração, santificação, sem a constante influência do Espírito Santo, ou seja, sem a sua presença. Por isso nós entendemos que sempre foi assim. A salvação mediante a fé em Cristo, com o Espírito Santo abrindo os olhos do pecador e trazendo a fé, ele sempre fez isso nas duas épocas. Mas agora vamos responder às dificuldades que vocês já estão levantando aí na cabeça de vocês, não é? Então tem pelo menos quatro argumentos contra o que eu estou dizendo. O primeiro é, pastor, mas no Antigo Testamento nós temos casos do Espírito Santo entrando e saindo nas pessoas. Davi, por exemplo, no Salmo 51, depois dele ter pecado, ele diz, Deus, não retire de mim o Espírito Santo. Como é isso? E tem o caso de Saul, que diz que o Espírito de Deus se afastou dele. Quando Saul foi ungido rei, o Espírito Santo veio sobre ele. E quando ele desobedeceu a Deus está escrito que o Espírito Santo saiu de Saul. E agora? É fácil. É só fazer a distinção entre a ação salvadora do Espírito Santo e sua ação capacitadora. Quando Davi diz, não retira de mim o teu Espírito Santo, ele está se referindo à unção que ele recebeu para ser rei. Capacitação. Deus, não tira de mim o teu poder para fazer a tua vontade. Ele está se referindo à obra capacitadora do Espírito Santo. É nessa mesma situação, dessa mesma maneira que nós vamos interpretar o que aconteceu com Saul. O Espírito Santo veio sobre Saul para ungí-lo, capacitá-lo para ser rei. Não quer dizer que Saul era crente.
É isso que às vezes as pessoas não entendem. Elas pensam que o Espírito Santo só atua em quem é crente. Não é verdade. Judas, que não era crente, que foi o traidor, ele fez todos os milagres que os demais 11 apóstolos fizeram. Ressuscitou mortos, curou leprosos, fez milagres. Judas fez tudo isso pelo poder do Espírito Santo e não era crente. O Espírito Santo pode usar uma pessoa, mesmo que ela não seja crente. Você quer prova? Esses casos que eu estou mostrando. A história da igreja está cheia de exemplos de pessoas que foram usadas por Deus para conduzir outras a Cristo, que no fim apostataram, não eram crentes. Eu mesmo fui orientado, foi uma grande bênção na minha vida, eu recebi orientação para entrar no seminário em 1980, por um pastor que era muito conhecido na minha cidade de Recife, era um grande pregador. Um dia, esse homem foi quem me orientou a entrar no seminário e estudar teologia. Um dia ele larga a mulher dele com 8 filhos, trai por outra mulher, abandona o evangelho, nega tudo que ele ensinou e ele já deve ter morrido descrente, se declarando ateu. Então, eu vou dizer, mas eu sei que eu fui abençoado pela vida dele. E você vai conhecer casos e casos de pessoas que vão dizer, olha, a pessoa que me guiou a Cristo, a pessoa que me abençoou, hoje não é mais nada, não quer saber de nada. Você não sabe de casos assim? Deus pode usar até a burra de Balaão. Não é verdade? Aliás, isso é até uma coisa que me consola muito, não é? Aquele episódio em que Sansão usou a queixada de jumento. Lembra aquela história? Eu sempre me consolo dizendo assim, se Deus usou a queixada do jumento, quanto mais o jumento completo. Ele usa quem ele quiser. Ele usa quem ele quiser. O fato de que ele veio sobre Saul, usou Saul um tempo e depois o Espírito Santo saiu, não quer dizer que Saul era crente. Não quer dizer que Judas era crente. Então, quando Davi diz, não retires de mim o teu Espírito Santo, ele não está preocupado de que ele vai perder a salvação e que o Espírito Santo vai sair dele. Ele está se referindo à unção de Deus que veio sobre ele para ele ser rei, para ele pregar a palavra, para ele escrever salmos, para abençoar o povo de Deus. É isso que ele não quer perder. Como nós também não queremos. Quando nós pecamos, diz, Deus, eu não quero deixar de ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que o Senhor não vai tirar de mim o Espírito Santo, mas eu não quero que o Senhor pare de me usar. Perdoe o meu pecado e me encha do teu Espírito Santo. Não é assim que nós oramos? Segundo argumento é, pastor, Jesus disse aos discípulos que eles precisavam ser batizados com o Espírito Santo. Mais uma vez tem uma diferença aqui. Às vezes as pessoas pensam que batismo com o Espírito Santo e regeneração, na história bíblica, eles representam a mesma coisa. No caso dos apóstolos, não representa a mesma coisa. Porque os apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, os 12, com exceção de Judas, eles já eram regenerados, eles já eram crentes antes do dia de Pentecostes. Porque Jesus, uma vez perguntou para eles, quem vocês dizem que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que foi que Jesus disse? Pedro, quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Pedro era crente. E ele só podia dizer aquilo pelo Espírito Santo. Portanto, o dia em que o Espírito Santo veio sobre eles, lá em Pentecostes, não foi o dia da conversão deles, como muita gente pensa. Que os apóstolos se converteram no dia de Pentecostes, eles já eram crentes. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, lembra o episódio? Pedro disse, o senhor não vai lavar meus pés, não? Aí Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Qual foi a reação de Pedro? Senhor, me lava todo. O jeitão dele, né? Aí Jesus disse, você já está lavado, vocês já estão limpos, mas não todos. Ele estava falando de Judas. Então, quando Jesus disse a Pedro, vocês já estão limpos, vocês já estão lavados, ele estava dizendo, vocês já são crentes, vocês já foram lavados pela palavra, menos Judas. Então, os discípulos já eram crentes. Eles já tinham o Espírito Santo. O que aconteceu no dia de Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, foi que o Espírito veio para capacitá-los. Jesus disse, vocês receberão poder. Jesus não disse, vocês serão regenerados. Ele diz, vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. E foi isso que aconteceu. O Espírito Santo veio naquele dia
e os encheu de poder e autoridade, com capacidade e dons espirituais para que eles pudessem evangelizar até os confins da terra. Terceira objeção. Mas Jesus disse, e eu vou ler aqui, João 14, 16 a 17, Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aí, está vendo, pastor? Está dizendo que o Espírito Santo vai estar. É sinal de que não estava. A gente tem que sempre analisar um texto à luz do seu contexto. O ponto de Jesus aqui é o contraste entre ele, que estava indo embora, voltando para o Pai, ele ia morrer, ressuscitar, subir aos céus, ia se ausentar fisicamente dos seus discípulos, e o Espírito Santo que ele ia mandar no lugar dele e que não se ausentaria dele jamais, não se ausentaria jamais da igreja. É esse o contraste aqui. É nesse sentido que Jesus disse, e ele estará em vós permanentemente, para sempre, nunca vai deixar vocês. Como eu estou deixando agora, porque eu estou voltando para o Pai, mas o Consolador vai ficar com vocês. É esse o contraste, e não entre não habitar e habitar. E finalmente, então, o pessoal diz, mas então o que foi Pentecostes? Se não tem diferença, o que é que Pentecostes representa? Pentecostes representa a vinda oficial do Espírito Santo para essa nova fase da igreja, a fase que nós chamamos de cristã, em que a igreja sai da nação de Israel e vai para o mundo todo e precisa de poder, autoridade, dons e capacidades para pregar o evangelho a todo mundo. É isso que aconteceu. Eles receberam poder naquele dia. É isso que a plenitude do Espírito, o batismo do Espírito, no contexto de Atos, significa. Muito bem. Que implicações práticas a gente pode tirar disso? Tá bom, pastor, mas o que é que isso tudo representa para nós hoje? Bem, eu tenho aqui algumas sugestões de como nós podemos pegar estas ideias e torná-las práticas para nós. A primeira é que nós devemos crer no Espírito Santo. Eu falo isso às igrejas, eu falo isso como reformado, numa igreja reformada, para os reformados. Às vezes, por causa da reação aos abusos que têm sido cometidos em nome do Espírito Santo, nós reduzimos a Trindade a Deus Pai, Deus Filho e Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não é a terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Ele nos fala através da Escritura, ele usa a Escritura. Ele nos orienta pela Escritura, mas às vezes com medo dos abusos cometidos contra o Espírito Santo. As igrejas reformadas têm a tendência de não querer falar muito do Espírito Santo ou estar, de alguma maneira, aberta para a ação poderosa do Espírito Santo, o que é um equívoco, o que é um erro nosso. Erro nosso. Então, primeiro, o Espírito Santo está presente na igreja e ele atua hoje exatamente como ele atuou em épocas passadas. Ele pode conceder dons espirituais, ele é que vai conceder os dons que ele deseja. Ele não é obrigado a conceder os mesmos dons todas as épocas. No Antigo Testamento, ele concedeu determinados dons que ele não concede hoje. Sansão era um homem que tinha uma força extraordinária. Você conhece alguém tão poderoso como Sansão nos dias de hoje, mas é o mesmo Espírito Santo, só que ele trabalha de forma diferente em épocas diferentes. No Antigo Testamento, ele deu capacidades extraordinárias a determinadas pessoas. E no Novo Testamento ele dá outras capacidades a outras pessoas. Então, nós não podemos colocar o Espírito Santo dentro de um frasco, de um compartimento e dizer ele tem que agir sempre da mesma maneira. Você não está honrando o Espírito Santo dizendo que ele tem que agir sempre da mesma maneira. Você tem que dizer que ele age da maneira que ele quiser. Se ele quisesse ter dado alguns dons no período apostólico e não dar esses dons hoje, ele é soberano. Qual é o problema? Ele concedeu dons para os apóstolos e dons para nós hoje, dons diferentes. Por que ele tem que ser sempre o mesmo? Por que ele tem que ser sempre o mesmo? O fato de que Deus é imutável não quer dizer que ele sempre age da mesma forma. Não confunda a imutabilidade de Deus com mesmice de Deus. Né? Deus não é obrigado a viver na mesmice, só fazer o que ele fez no passado. Você não está honrando a Deus dizendo que Deus hoje tem que agir exatamente como ele sempre agiu. Não. Deixe Deus ser Deus. Deixe ele agir como ele quer. Ele pode conceder dons distintos hoje, não pode? O ponto é,
Nós temos que crer no Espírito Santo. É isso que está no nosso credo apostólico. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho e creio no Espírito Santo. O Espírito Santo está presente entre nós, é o mesmo Espírito. Ele é poderoso para agir. Ele é poderoso para se mover em nosso meio, para salvar, para santificar, para fazer coisas extraordinárias. Segunda coisa, devemos estar prontos e abertos para sermos cheios do Espírito Santo. E aqui há duas maneiras disso acontecer, falando a grosso modo na Bíblia. Primeiro, há um enchimento regular que nos é ensinado na Bíblia, quando nós usamos os meios de graça. Quer ser cheio do Espírito Santo? Leia a Bíblia, ore, tenha comunhão com os irmãos, escute a palavra, louve a Deus, esteja com o povo de Deus, e à medida que você faz isso, estas coisas são chamadas de meios de graça. Você vai sendo cheio do Espírito Santo. Mas há também o que aconteceu com Isabel. Isabel estava em casa lavando roupa, lavando prato, né? Buchuda de 6 meses, desculpa a expressão, né? Grávida de 6 meses. De repente alguém bate na porta. Ela abre, Maria. E Maria diz, como vai, Isabel? E o Espírito Santo vem sobre Isabel. Ela não estava lendo Bíblia, ela não estava orando, ela não estava jejuando, não estava fazendo corrente dos 7 dias, não estava no alto do monte, não estava no Monte Sinai, não estava sendo batizada com a água do Rio Jordão, não foi ungida com óleo do Monte das Oliveiras, nada. Ela estava em casa lavando roupa, Maria bate, ela abre a porta, o Espírito Santo vem sobre ela. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele enche quem Ele quer, quando Ele quer. Devemos estar preparados para isso. A história bíblica está cheia de exemplos de como Deus surpreende, quando menos espera, Ele vem sobre, Ele toma, Ele se apodera, Ele enche. Então são duas maneiras. Uma, a regular. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Leia a Bíblia, ore, estude, tenha comunhão. Mas segunda, esteja preparado. Porque de repente, quando menos você espera, o Espírito de Deus pode vir sobre você e tomar você e usar você. E a história da igreja e a história bíblica nos diz que geralmente ele faz isso com quem segue o primeiro ponto, para quem geralmente lê a Bíblia, para quem geralmente está em comunhão com ele, para quem geralmente anda com ele. Então, esses Deus vêm sobre, como veio sobre Isabel, e usa como ele quer. Que Deus nos ajude, então, a vivermos na dependência do seu Espírito, porque é dele que nós tiramos a força para vivermos como igreja nesse mundo. Sem a ação do Espírito de Deus, a igreja não poderá cumprir a sua missão, e nem você poderá ser salvo, santificado e finalmente glorificado. A Deus, Espírito Santo, seja toda a glória. Amém.